Bom, segunda-feira, 21 de abril, 2 horas da tarde. Então estamos aqui, né? Feriado, claro, mas numa academia ao ar livre, né? E nós chegamos a vivenciar aí, então, nós vivenciamos uma quaresma, né? Tempo de reflexão. Depois, aí, vivenciamos a Semana Santa, né? Aí foi o nosso momento mais intenso de reflexão e vivência nos ensinamentos de Jesus. E então, após, né, essa Semana Santa, ontem celebramos, né, em memória, né, a ressurreição de Cristo. Eu digo em memória porque nós recordamos todos os sofrimentos de Jesus para os nossos pecados. E aí eu estou fazendo essa reflexão aqui e resolvi compartilhar aqui também, né, com vocês. Por quê? Na Semana Santa, ou a Quaresma, é um período que a gente cuida mais do espírito e nós temos que realmente cuidar do espírito, né, para a gente ter uma vida saudável, né, e uma mente também próspera, uma mente saudável. E tem um evangelho de Jesus que fala o seguinte: como pode vós querer tirar a trave do olho do teu irmão, sendo que no teu olho tem uma trave também. Em resumo, como pode um cego guiar outro cego, né? E o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Por que eu vou associar esse cuidar do corpo com essa parábola desse evangelho de uma trava no olho? Porque para a gente poder estender a mão para alguém, primeiro, a gente tem que estar bem espiritualmente. Segundo, a gente está bem fisicamente. Esses dois é importante para que a gente, mesmo já seja independente, a gente se cuide, né? E aí a gente estando em paz e estando saudável, a gente tem condição de estender a mão para o nosso próximo. Mas se eu estiver com o físico doente, é difícil eu querer estender a mão para alguém. Eu posso até ter vontade, a minha mente, o meu corpo, a gente querer fazer, mas o nosso corpo não responde e a gente aí não tem ânimo, tá? Então é importante. Hoje nós estamos vivenciando o primeiro dia pós-ressurreição e nós caminhamos agora, né, para o Pentateuco, né, que são os 50 dias de Jesus, né, que ele se eleva ao céu no Pentecostes, e o Espírito Santo, né, é o Espírito Consolador que vai estar aqui a vida inteira, assim como ele prometeu lá no início, em Gênesis, né, na criação, né, que Deus falava assim, que ele criava, ele criou, foi fazendo a criação, a terra, as árvores, os animais, porém o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis já, né? Então, e Jesus deixou para nós o Paráclito perfeito, que é o Espírito Santo, né, para caminhar conosco. Por isso nós temos que cuidar, né, da nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, né, para a gente estar bem, para poder ser servo assim como Jesus foi também, né, para a gente poder estender, ajudar um familiar, ajudar um amigo, tá sempre disposto. Então cuidar do corpo é extremamente fundamental também. Cuidar do espírito muito mais ainda, porque se a gente tem um espírito saudável, né, a gente tem uma mente saudável também. E a gente vai assim, tá agindo de forma fraterna. Quando o nosso espírito ele cai um pouquinho, né, essa energia que está ligada em Deus, começa a sobressair sobre nós
o rancor, a maldade, isso, aquilo, e aí a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Atrapalha a família, atrapalha um irmão, atrapalha qualquer outra pessoa, né? Na verdade, a gente se auto-atrapalha, porque a gente só vê coisas de formas negativas, né? E o Espírito Santo não, o Espírito Santo ele fala, né, que a gente faz a gente acreditar que se Deus venceu a morte, que para nós era impossível, né? Então, se a gente vê que ele venceu o impossível, então nós passamos a acreditar que algumas coisas serão possíveis para nós. Mas é individual, tá? É de cada um, depende de cada um tem que fazer a sua parte. Não tem como, Deus não vai descer lá e falar, deixa que eu faço para você, né? Eu gosto de estar sempre comparando isso quando ele foi ressuscitar Lázaro, né? Porque eu acredito que é o seguinte, Lázaro, eu estava esquecendo a minha chave aqui, né? Lázaro, ele era, e detalhe, tá? Lázaro, ele nunca foi um discípulo de Jesus, olha só, hein? Mas Jesus tinha um carinho, tinha um amor muito grande por Lázaro, né? E quando anunciam para Jesus que Lázaro morreu, aí Jesus ele fica consternado, tá? Ele fica triste, né? E aí ele vai lá para ressuscitar Lázaro, sim, né? Mas ele simplesmente ele faz o quê? Ele, quando ele chega aonde Lázaro estava enterrado, né? Que era aí uma tumba, né? Um sepulcro. Aí Jesus fala assim para as pessoas que estavam próximas, né? Removam a pedra. Eu acredito que Jesus, né? Se a gente fosse trazer para um desenho animado hoje, Jesus com todo o poder dele, ele podia chegar e falar assim, pedra se mova, e a pedra ia se mover, né? Mas é o seguinte, o que nós temos que fazer, Jesus não vai fazer por nós. Então ele deixou bem claro assim, né? Ele falou assim, removam a pedra. Ou seja, a parte de vocês é remover a pedra, o milagre eu que faço. Né? E aí tanto é que acho que a irmã de Lázaro fala, mas Jesus, já faz 3 dias que Lázaro faleceu, já está cheirando mal, né? E aí Jesus manda que removessem a pedra e ele fala, Lázaro vem para fora, né? E ressuscita Lázaro, né? E então é isso, tá? Mas é só breve reflexão, é que a gente tem que cuidar do espírito, sim, né? Nós vivenciamos para os católicos, principalmente um momento muito intenso de vivência mesmo, de conversão, tal, aquela coisa toda, né? A gente está assim educando o nosso espírito e aí nós temos que também, no caso, cuidar do nosso corpo. Se o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, não faz nenhum sentido nós não cuidarmos dele. E tem era um frei, se eu não me engano ele era francês, tá? Mas eu vou usar a fala e não vou assim ousar em dizer realmente a nacionalidade dele que eu não me lembro, mas ele dizia o seguinte, que nós, né, somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? E após nós passarmos por essa experiência humana, nós tornamos a voltar a sermos seres espirituais, que é o que nós acreditamos, nós católicos, né? Eu acho que todas as religiões acreditam, cada um do seu jeitão e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas é isso. Então, acho que essa frase desse frei foi muito assim, sábia, né? Que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? E então, porque nós acreditamos que viemos do Pai, principalmente nós católicos, nós acreditamos que viemos do Pai e vamos ressuscitar com Ele na sua glória, né? Mas em espírito, né? Bom, então é isso. Fica a reflexão, tá bom? Aí, uma boa semana, que tenha uma boa vivência aí do Pentateuco. Hoje é o primeiro dia, né, pós-ressurreição de Cristo, para nós católicos, é claro, né?
até chegar essa vinda do Espírito Santo, que é Pentecostes, que a igreja celebra também, após os 50 dias da ressurreição. Mas o recado, na verdade, é para que a gente cuide do corpo também, tá? Cuidar do corpo não é luxo, não. Né? Você estaria sendo negligente com você mesmo se não cuidar do corpo, né? Porque é o que nos mantém saudável, né? É o que faz a nossa experiência humana aqui ser mais agradável, né? E menos murmúrio, menos reclamação, menos isso, menos aquilo. Valeu? Então é isso, né? Vamos lá, eu vou deixar agora para finalizar, né, com essa... Eu adoro essa paisagem aqui, eu gosto, eu venho treinar aqui, né? Então isso aqui me dá uma paz tremenda. Não tem ninguém, normalmente eu estou treinando aqui sozinho, né? Só eu e os grilos, né? Acho que dá para escutar o barulho dos grilos ou qualquer outro inseto, eu não sei, né? Mas isso aqui faz a gente refletir bastante, né? Faz a gente se conectar realmente com Deus, né? Com a energia positiva, com a criação, né? A gente aprender a observar, sei lá, a natureza, ver aí que a gente consegue ver o tamanho do poder de Deus, né? Tudo isso, então talvez não, homem nenhum teria condição de criar tudo isso, né? E então não tem como, até aqueles que talvez não acreditam em Deus, se for refletir, vai falar assim, realmente o homem não teria poder para criar isso, né? É só Deus para criar, né? E tá tudo bem, respeito aqueles também que não aceitam, que não acreditam, cada um com a sua crença, né? Desde que esteja bem, ponto final, né? Desde que esteja estendendo a mão para o próximo, desde que esteja sendo um justo, né, no reino de Deus, né, ou sendo um justo na terra, isso já está valendo. Valeu, até mais, tchau, tchau.